no debate sobre a tributação de renda. Foram muitos projetos, versões, discussões, ruídos, interpretações ao longo do ano, e isso naturalmente gera insegurança e quem precisa tomar decisões patrimoniais com responsabilidade busca ter a informação de maneira transparente. Então, meu papel vai ser realmente esse, traduzir as dúvidas reais que chegam cotidianamente para nós, de empresários, famílias, investidores, e trazer essas questões para a mesa para que o Gabriel possa nos ajudar a respondê-las com segurança técnica à luz do que foi efetivamente aprovado. Então, a ideia não é fazer juízo de valor sobre a reforma, nem trabalhar com cenários hipotéticos extremos. O nosso foco é entender o que foi aprovado, como essas regras se conectam e quais decisões de planejamento passam a ser relevantes a partir de agora. A reforma da tributação da renda, consolidada principalmente na PL 1087, trouxe três mudanças estruturais que afetam diretamente o planejamento patrimonial, né? Que é a atualização do imposto de renda à pessoa física, a criação de uma tributação mínima para as rendas elevadas e a tributação de lucros e dividendos a partir de 26, com regras de transição que exigem de nós, né, uma atenção ainda em 2025. Então, isso faz com que as decisões que antes eram tratadas como operacionais, como política de dividendos, retenção de lucros ou estrutura de investimento, passem a ter um impacto direto na pessoa física. Então, para nos ajudar, estamos hoje com o Gabriel Campoy. Seja bem-vindo, Gabriel. Eu queria que você se apresentasse e, na sequência, eu farei algumas perguntas que foram uma espécie de uma tradução do nosso cotidiano aqui para que a gente possa começar esse papo sobre essas mudanças. Legal, obrigado, Karina, obrigado, Varela, todo o time da Rio Investimentos e a todos que estão nos assistindo aqui hoje. É, Meu nome é Gabriel Campoy, eu sou sócio da XP e responsável pelo time de Wealth Planning aqui do nosso Private Bank. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa reforma tributária, especialmente a reforma do imposto de renda da pessoa física. Karina comentou aqui sobre o projeto de lei 1087, que acabou sendo convertido em lei nas últimas semanas, né, a lei 15.270, que traz sim a tributação de dividendos, mas traz muito mais do que isso, né, Karina? Uhum. O dividendo acho que é uma parte da história, né? A gente vai ter que Sim. se debruçar um pouquinho mais ali para entender o real impacto disso. E mais uma vez aqui, queria agradecer o convite de todos vocês e espero poder conseguir tirar as dúvidas aqui dos clientes, né? São muitas dúvidas, muitas coisas que ainda estão um pouco no escuro, né? Ontem mesmo a gente viu perguntas e respostas que a Receita Federal publicou, com 30 perguntas e respostas ali, trazendo a visão da Receita sobre a interpretação dessa lei que criou aqui o imposto de renda mínimo da pessoa física, mas já adiantando ainda, temos pontos a esclarecer, a depender do que vem em termos de regulamentação, instrução normativa, próprio programa da declaração de imposto de renda que vai sofrer ajustes. Então, estamos no começo ainda de uma discussão longa, mas ao mesmo tempo com decisões importantes para serem tomadas até 31 de dezembro desse ano, né? Então, vamos lá, tô à disposição de vocês, Karina. Então vamos lá, acho que a gente poderia começar, Gabriel, pela imposto de renda da pessoa física, né? O texto aprovado amplia essa faixa de isenção e ajusta progressivamente o imposto, né? Na prática, para quem tem renda mais elevada, o que muda de fato? Assim, quem tende a sentir pouco impacto e quem passa a ter uma mudança mais relevante na carga tributária, do seu ponto de vista, a Não, partir do que foi ótimo, aprovado? ótimo ponto, né? A gente está falando aqui da Lei 15.270 e eu dividiria essa lei em três grandes grupos, tá? Se eu puder tentar colocar de uma forma mais didática aqui, eu diria que o primeiro grupo é eu não vou chamar de atualização, mas é uma certa tentativa aqui de correção da tabela progressiva do imposto de renda, que de fato estava defasada há bastante tempo, né? A última vez que essa tabela foi corrigida, é, a gente estava em 2015, então, portanto, 10 anos se passaram sem nenhum tipo de correção dessa tabela, e naturalmente que a inflação acaba impactando bastante nessa história, e por isso acho que esse foi o grande apelo de aprovação desse projeto, né? Esse projeto é, foi aprovado de forma unânime, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Eu imagino que muito em função dessa correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Só em ordem de grandeza aqui,
A tabela anterior tinha uma alíquota zero do imposto de renda para rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.000 por mês, né? Essa tabela agora é, fica corrigida, onde o imposto é igual a zero para um rendimento mensal de até R$ 5.000 no mês, né? Então, uma bela de uma correção aqui. Acho que Uhum. não tira todo o efeito da inflação no tempo, mas certamente ajuda a diminuir o impacto do imposto de renda em função disso, né? É, e a partir de R$ 5.000, aí sim a alíquota começa a ser cobrada, né? De 5.000 a 7.350, você tem a progressividade, né? A alíquota saindo de zero a 27,5%, e acima de R$ 7.350, você já está na alíquota máxima, que é a alíquota de 27,5%. Portanto, nada muda em relação às alíquotas. As alíquotas são as mesmas que a gente já conhece, que são progressivas de zero a 27,5%. Porém, principalmente a primeira faixa, onde a alíquota é igual a zero, houve sim uma ampliação, né? Aqui estamos falando de uma ampliação bastante importante, né? Corrigindo isso, para que o imposto não seja cobrado naquela pessoa física que recebeu ali R$ 5.000 no mês, e passe a ser cobrado acima disso, né? Lembrando que isso é para a renda total da pessoa física, não é por fonte de rendimento. Então, eu recebo muito uma pergunta: pô, eu recebo um aluguel abaixo de 5.000, então eu fiquei isento? Depende, né? Se você tiver outras fontes de renda, provavelmente não. Provavelmente você não vai estar mais isento, porque você vai ter que somar tudo isso na sua declaração de ajuste anual. Então, mesmo que você não tenha tributado no mês a mês, porque estava abaixo de 27,5, isso não significa que na declaração anual, ao somar com as outras fontes de renda, você não tem o imposto a pagar, tá? Esse é um bom Aí a ponto, né? coisa começa a ficar um pouco mais complexa, mas eu diria que o primeiro ponto aqui é esse, Karina, a correção da tabela do IR, que vai valer a partir já de janeiro de 26. De maneira geral, impacta pouco o nosso público que está aqui, né? A percepção, acho que o impacto direto e uma percepção, inclusive, de valor desse ajuste está mais para as pessoas que oferem uma renda um pouco mais baixa, né? E, por consequente, está aumentando a camada de isenção. E a partir de 2026, a gente já entrando, né, num segundo campo aí das principais alterações, e talvez a que mais causou comentários e dúvidas, a gente entraria na questão da tributação dos dividendos a partir de 2026. No texto diz, né, que a partir de 26 os lucros e dividendos passam a ter uma retenção na fonte de 10%, observados limites mensais. Como que essa mudança altera a lógica tradicional de retirada de recursos das empresas, Campoy? E o que o empresário precisa rever na forma como organiza sua remuneração e seu fluxo pessoal diante dessa normativa a partir de agora? Legal. Não, vamos lá. Eu vou, antes de responder sua pergunta aqui, eu vou aproveitar para compartilhar minha tela com vocês. A gente tem um slide aqui que ajuda a entender os impactos para 2026, né? E esse é o item número 2, né? O item número 1 desse slide é, de fato, a isenção, né, dos R$ 5.000 que a gente acabou comentando. E o item Uhum. número 2, aí olhando para 26, é o que a lei chama de tributação mensal dos dividendos. Tá? O conceito aqui é basicamente o seguinte: a pessoa jurídica que distribuir efetivamente mais de R$ 50.000 em dividendos para uma pessoa física em específico, né, para um acionista em específico, em um mês específico, né, dentro de uma janela de um mês, passa a ser obrigada a reter, né, a pessoa jurídica passa a ser obrigada a reter o imposto de renda na fonte, né, a alíquota de 10%. Tá? Então, essa é a novidade para distribuições realizadas a partir de janeiro de 26 em diante. Dividendos acima de R$ 50.000, portanto, sofrem retenção na alíquota de 10%. E aí, algumas perguntas que eu tenho ouvido, né? Essa retenção, ela é sobre o que ultrapassa os R$ 50.000? A resposta é não. A retenção, ela é sobre o valor pago, efetivamente. O que significa que, se eu sou um acionista e recebo R$ 51.000 em dividendos, a partir de janeiro, essa retenção ela é uma retenção de R$ 5.100, 10% de 51, né? Não é sobre os 1.000 excedentes, tá? Então a retenção ela vai acontecer sempre que o dividendo passa de R$ 50.000 no mês específico. Ao mesmo tempo que, se o dividendo fica abaixo de R$ 50.000, não há retenção, tá? Então, se eu recebo R$ 49.000, eu estou fora desse critério de retenção.
no mês, né? Estou falando aqui do item número 2, depois a gente vai discutir Chega no 3 é o outra item número história, né? 3, né? Mas no mês eu estaria fora, né? E aí Sim. vem uma outra pergunta que eu recebo bastante, né? Bom, e se eu recebo é, 49 mil reais de dois CNPJs, né? Eu vou sofrer retenção porque somando passou de 50? A resposta também é não. Esse cálculo aqui, ele é um cálculo feito entre o mesmo CNPJ e o mesmo CPF. Então, se eu sou sócio de duas empresas, eu tenho o limite de até 50 mil reais por cada uma dessas duas empresas. Tá? Então, é uma conta aqui que a gente vai olhar a relação do mesmo CNPJ com o mesmo CPF, e lembrando, dentro de um mesmo mês. Né? Passou um mês, eu tenho de novo esse limite dos 50 mil reais para poder tirar os dividendos. É, então, a sistemática a partir de janeiro muda, né? O dividendo que é isento no Brasil desde 95, né? Passamos 30 anos da nossa história aí do direito tributário com isenção desse dividendo, agora passa a ser tributado desde janeiro, a partir de janeiro, caso ele supere os 50 mil reais no mês. Aí tem um pouquinho mais de detalhe aqui que eu vou aprofundar, mas imagino que tenham perguntas aí, Karina, fiquem à Sim, vontade. eu acredito que antes da gente passar para esse item 3, né, que seria a tributação mínima anual, acho que seria interessante a gente explorar um pouquinho, que tem gerado, um ponto que tem gerado bastante dúvida, é sobre a regra de transição dessas decisões, né? Então, é, o que objetivamente um empresário deveria estar avaliando e deliberando até 31 de dezembro de 25 para evitar a tributação futura desses lucros? A gente sabe que existem algumas questões que precisam ser vistas ainda para que possa usufruir, né, desse período de transição. Na sua experiência, onde você tem visto mais risco, assim, na falta de deliberação formal, na leitura incompleta da regra, ou na ideia de que isso não dá para resolver depois? Como que você diria que as pessoas precisariam se atentar neste momento, Campoy, para essa regra de transição e a Legal. gente talvez trazer um Uhum. pouquinho do que é essa regra de transição, né? Não, ótimo ponto, né? Essa retenção na fonte dos 10% a partir de janeiro, ela acontece sobre os lucros gerados a partir de 2026, né? No Brasil, a gente tem um princípio aqui de anterioridade, né, que determina que um novo imposto só pode valer a partir do ano seguinte em que ele foi é, estabelecido. E aqui, o critério dessa regra de transição ficou bastante claro depois de uma série de debates aqui. Ainda temos dúvidas importantes a serem esclarecidas, mas o que se propõe é o seguinte: que o lucro de 2025 e o lucro também acumulado de 24 e anos anteriores não esteja sujeito à tributação dos 10%, mesmo que distribuído após 2025. Né? Por quê? Porque até 2025 o dividendo é isento. Né? Então não faz muito sentido a gente criar um imposto que é cobrado a partir de 2026 em cima de um resultado que foi gerado enquanto o dividendo era isento. Né? Então se criou a regra de transição, onde é, o lucro acumulado das empresas, que a gente tem apelidado aqui de estoque, fica fora dessa retenção dos 10% e também vai ficar fora do cálculo do imposto de renda mínimo da pessoa física, que é o item número 3 que a gente já vai abordar. Só que para isso, a gente tem algumas formalidades importantes. Né? A lei determina basicamente que a pessoa jurídica precisa dar a destinação, ou seja, os acionistas precisam deliberar a sua distribuição ainda em 2025. E deliberar é diferente de pagar. Tá? Isso é um ponto muito importante. Eu, acionista, ou os acionistas precisam deliberar a destinação desse lucro até 31 de 12 de 2025. Então, essa iniciativa precisa ser tomada ainda esse ano. E o pagamento, efetivamente, pode acontecer até 2028. Então, durante 3 anos, 2026, 27 e 28, aliás, as empresas poderão pagar aqueles lucros acumulados até 31 de 12 de 25, sem que isso entre na conta da retenção do dividendo mensal e também do imposto de renda mínimo da pessoa física. Tá? Mas aí a gente tem as formalidades que precisam ser observadas. Né? Essa deliberação, ela precisa acontecer é, pelos sócios, em uma reunião de sócios, no caso de uma sociedade limitada, e também pelos sócios em uma Assembleia Geral,
ordinária ou extraordinária de uma sociedade anônima. E essa deliberação ela é registrada em ata, ou seja, muito importante que se faça a ata da reunião de sócios ou a ata da Assembleia Geral da Sociedade Anônima, justamente prevendo qual foi a deliberação dos lucros acumulados. E, de novo, essa ata precisa ser assinada até 31 de 12 de 2025. Tá? Então, a Sim. gente não pode perder esse prazo em maneira nenhuma, sob pena de perder também o benefício da isenção e da não cobrança do imposto de renda nas distribuições futuras que acontecem a partir de 26. Tá? Talvez É, essa seja a medida mais urgente para quem é empresário e tem lucros acumulados a serem distribuídos a ser feita, né? sem dúvida, O como, né? sem E dúvida. como isso será É, processado, como o sistema da Receita estará preparado é um outro detalhe, mas isso tem que, necessariamente, para valer esse princípio da anterioridade, tem que ser registrado no ano calendário de 2025. exatamente, Karina. É muito, muito importante. Os contadores estão cheios de trabalho aqui nesse final de 25. E justamente por isso, né, que a gente precisa ter esse número fechado antes da virada do ano, para que eu possa constar em ata. Aqui tem algumas curiosidades, eu vou dizer assim, é, em função dessa regra que foi criada, até porque né, a própria lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, determina que, uma vez deliberado, o lucro precisaria ser pago no mesmo exercício, tá? Uhum, E aí a gente começa a enxergar algumas incompatibilidades dessa lei 15.270, que é uma lei tributária, né, com a lei das sociedades anônimas e com a contabilidade, né? Porque eu geralmente só vou saber se eu tive lucro ou prejuízo após 31 de 12, que é a data em que eu fecho as demonstrações financeiras da minha companhia, né? Então, surgem ali desafios em função dessa regra que foi criada, né? Até existe um projeto de lei em paralelo aqui querendo postergar a data dessa deliberação para abril de 26, mas pessoalmente eu não estou contando muito com isso, né? Eu acho que a gente está chegando O aí, que hoje já é temos no dia momento é 17, né? isso, né? É, É. hoje já é dia 17 de dezembro, então eu tenho recomendado aqui que sim, seja feita a ata ainda esse ano, com a deliberação dos lucros acumulados. E aí vem uma outra discussão, né? Essa ata precisa ser levada a registro na junta comercial? E a resposta é não. A gente não tem nenhuma previsão na Lei 15.270 que a ata seja levada a registro em junta comercial. É óbvio que é uma boa prática a gente levar a ata a registro? Sim, porque, dado o registro, a gente elimina qualquer tipo de dúvida em relação, principalmente à data em que foi feita essa deliberação, né? A grande preocupação aqui é que o carimbo da data aconteça antes da virada desse ano calendário. Então, a gente sim tem recomendado que se leve a registro a ata, ainda que você tenha até 30 dias depois do ato societário para levar a registro, né? Então, o registro pode acontecer sim até 30 dias depois do ato, é, mas o ato precisa acontecer ainda em 2025. Tá? Então, muito importante isso. É, a gente tem sido bastante chato aqui com as recomendações, né? É importante que conste o valor específico dos dividendos que serão distribuídos, idealmente nas proporções entre cada acionista, né? Uhum. Detalhando quanto cada acionista deveria receber, aliás, tem direito a receber nessa distribuição futura que acontece até 2028. Né? Feito isso, a contabilidade deveria, né, ajustar o balanço, é, alocando esse lucro, que agora não é mais lucro, porque ele foi deliberado, né, para a conta de passivo. Então, eu saio da conta de patrimônio líquido e isso vira uma obrigação para a companhia, né, vira um passivo para a companhia, que é um passivo de dividendos a pagar. Isso já é um direito do acionista. Uma vez que a companhia deliberou, isso já é um direito do acionista, portanto, a gente esvazia a conta de lucros acumulados e cria um passivo que tem que ser cumprido até 2028, né? Se essa foi a data que os sócios determinaram, né? Então, com isso, Karina, essas providências todas aqui, a gente resguarda aqui esse volume, que é o estoque da retenção dos 10% e também do cálculo do imposto de renda mínimo da pessoa física.
E aí, já que a gente está falando do imposto de renda, o mínimo, acho que esse talvez seja o ponto que tem gerado mais dúvida, né? A reforma, ela cria uma tributação mínima anual para rendas acima de 600 mil. E por que que essa regra tem surpreendido as pessoas que já se percebiam, assim, altamente tributadas, né? E onde costuma estar a principal ponto de confusão nesse cálculo, pela sua experiência e pelos questionamentos que têm aparecido para você aí, Campoy? Aí acho que a gente chega no principal ponto da conversa, né? Que é esse item número 3 do slide, né? A gente tem aqui Uhum. a tributação anual de altas rendas. É o terceiro grupo da Lei 15.270, que propõe aqui uma nova apuração tributária para aquelas pessoas físicas que possuem rendimentos totais, não só de dividendos, esse é um primeiro ponto importante, rendimentos totais acima de 600 mil reais no ano calendário, né? Isso olhando para 2026 em diante. Então, essa pessoa física é considerada uma pessoa física de alta renda e passa a estar sujeita ao imposto de renda mínimo da pessoa física. Tá? É, esse imposto mínimo ele tem alíquotas que variam de 0 a 10%, sendo que a alíquota de 10% ela vai ser cobrada para a pessoa física que tiver acima de 1.200.000. Tá? Então, se eu tive mais de 1.200.000 de rendimentos totais em 2026, eu passo a estar sujeito à apuração do imposto de renda mínimo da pessoa física na alíquota de 10%. Tá? É, e como é que vai funcionar essa conta, né? Basicamente, a gente vai somar todos os rendimentos da pessoa física e vamos excluir aqueles rendimentos que não entram na base de cálculo do imposto de renda mínimo. Tá? E aqui tem o primeiro ponto importante de atenção. Quais são os rendimentos que não entram na base de cálculo do imposto de renda mínima? Tá? E o Era a principal minha exemplo próxima aqui, pergunta. Bom que você legal, já responde ela. ótimo. Acho que a principal resposta aqui são os isentos, né? Aqueles ativos financeiros do mercado, aqueles ativos é, do mercado financeiro que possuem isenção do imposto de renda da pessoa física, ficam fora da base de cálculo aqui do imposto de renda mínimo. Estou falando de CRIs, CRAS, LCIs, LCAs, debêntures de infraestrutura, fundos de debêntures, fundos de FIPs de infraestrutura, fundos imobiliários que sejam enquadrados, fiagros que sejam enquadrados, tudo isso fica fora da base de cálculo do imposto de renda mínimo da pessoa física. E eu destaco aqui mais dois grupos: herança e doação. Então, heranças e doações recebidas em adiantamento de legítima, isso é muito importante. Tá? A lei foi muito expressa nesse sentido, né? Herança e doação em adiantamento de legítima. Adiantamento de legítima é aquela parcela que cabe aos herdeiros necessários, né? A filhos, por exemplo. Né? É, a gente tem que ter um cuidado aqui com a parte disponível, né? Isso, em princípio, vai acabar ficando na base do imposto de renda mínimo. Mas adiantamento de legítima e herança também serão excluídos dessa base de cálculo. É, e eu diria que o terceiro grupo aqui é ganhos de capital fora de bolsa. Então, se eu vendi um imóvel, se eu vendi um carro, se eu vendi uma empresa, que não seja uma empresa listada em bolsa, isso fica fora também da base de cobrança do imposto mínimo. Então, o Vai ter primeiro a desafio, tributação específica para aquele ganho de capital, como já isso, está hoje dentro da isso. legislação, né? Exatamente, exatamente, tá? Existem outras exclusões, tá? Indenizações, rendimentos recebidos acumuladamente de processos judiciais, tem algumas outras exclusões ali, mas eu diria que esses são os três principais, né? Os isentos do mercado, Uhum. é, os ganhos de capital fora de bolsa e herança e doação em adiantamento de legítimo, tá? Então a gente tem que fazer conta, né? Eu tenho que ver tudo que eu ganhei e já excluir essas rendas que são retiradas da base de cálculo do imposto mínimo, para aí sim aplicar a alíquota, que pode ser uma alíquota de 0 a 10%, a depender do que sobrou, né? Eu acho que essa é a questão, assim, que alguns têm tido dúvida, é porque, na verdade, a retenção na fonte ou não, ela é uma antecipação, ela não significa necessariamente que já é a apuração do resultado e estabelecimento da alíquota efetiva, né? Então, eventualmente, se o indivíduo ele tem uma retenção ali de 10% porque ativou um gatilho, né? Que é o gatilho dos 50 mil mensais. Porém, no momento do ajuste anual, a somatória das rendas, que aí entrariam, né?
os lucros de dividendos, prolabore, aluguéis para quem detém, por exemplo, imóveis na pessoa física, aplicações com tributação na fonte, né, que não são isentas, todas essas linhas irão somar, e aí então, a partir desse valor dessa somatória, que vai fazer o enquadramento e eventualmente terão, inclusive, imposto a restituir, a depender da situação, né? Porque vamos É colocar isso uma aí. situação em que a pessoa, por exemplo, recolha, um exemplo, detém imóveis na pessoa física e recolhe o DARF mensal, né, de 27,5. Aí ele tem uma aplicação financeira que ele recolheu ali 15% na fonte. Ele teve o gatilho dos dividendos em que ele recolheu 10%. Porém, a somatória o coloca numa alíquota de 4,20, ele terá o cálculo, né, o abatimento lá dos pagamentos e uma possível restituição. Então, acho que esse é um ponto Exatamente. e tem Uhum. gerado bastante dúvidas, e assim, ainda não se tem, né? Existem alguns simuladores de uma instituição ou outra, mas a própria Receita ainda não adaptou o sistema, então não consegue nos dar um sistema para que a gente possa fazer essa simulação. Tudo isso vai acontecer em 27, né? Quando for o momento de fazer a declaração de ajuste anual referente ao ano calendário de 26. Até lá, o entendimento que Uhum. a gente tem é esse. Como a Receita vai se equipar em termos de sistema operacional, ela ainda tem um tempo aí para poder fazer esse trabalho. Acho que no meu dia a dia, aqui atendendo clientes na parte de planejamento, essa é a maior dúvida que eu tenho recebido, sabe, Campoy? Uma preocupação das pessoas, inclusive, de aumentar a tributação, porque tem, por exemplo, rendas de investimentos que são tributáveis. Isso não necessariamente ativa um gatilho de aumentar a tributação, né? Tudo vai depender de como ele vai se enquadrar na renda anual. Acho que é um Não, ponto. excelente ponto, Karina. Aqui a gente está falando de um imposto de renda mínimo, né? Não é um imposto de renda adicional àquilo que eu Sim. já paguei, né? O que Sim. significa que se ele é mínimo e eu estou acima dele, eu passei no teste, né? Eventualmente Uhum, posso até ter algum direito de restituição, especialmente sobre o item número 2 aqui, que é a tributação mensal dos dividendos, né? E é uhum. justamente essa conta que a gente vai ter que fazer. Essa conta não é simples, né? Não. Tem uma série de Uhum, fórmulas, tem uma série de mecanismos, mas tentando simplificar um pouquinho a ideia, é muito nessa linha que você comentou, né? Se eu já pago 15% em aplicações financeiras de renda fixa, né? Se eu já pago 15% em aplicações no exterior, já pago 27,5% no meu salário, já pago 27,5% no aluguel que eu recebo, no Prolabore, e tem o dividendo tudo isso, isento, por exemplo. exato, exato, e tem um dividendo que não sofreu, por exemplo, a retenção dos 10%, eu provavelmente estou acima de uma alíquota efetiva ao somar todas as rendas e ao somar todo o imposto que eu paguei, acima de 10. Então eu já estou acima do imposto mínimo. Se eu já estou acima do imposto mínimo, não faz sentido pagar mais 10 nos dividendos ao longo do ano, porque passou de 50 mil, que esse é o único critério que a lei estabeleceu, né? Se passou de 50 mil e eu sofri a retenção ao longo do ano dos 10% nos dividendos, mas ao final do ano, somando todas as outras fontes de renda e somando todo o imposto que eu paguei nessas outras fontes, eu fico acima de 10%, eu posso ter sim direito a uma restituição Sim, parcial ou até total sim, sobre aquele imposto retido sobre os dividendos do mês a mês. Então, essa matemática que a gente vai ter que começar a fazer, e como você falou, por enquanto são cálculos gerenciais aqui, não tem nenhum programa oficial é, divulgado. A gente vai ter que esperar um pouquinho aí, acho que vai demorar para sair com o programa certeza. oficial da Receita, né? Eu gosto muito quando eu estou com o cliente que a gente está de posse da declaração do imposto de renda do cliente, eu gosto sempre de fazer um convite de ajudá-la a fazer uma leitura dessa declaração. E a penúltima folha, né, da nossa declaração de imposto de renda, ela traz com muita clareza do lado esquerdo, inferior, a alíquota efetiva. E não raro a gente observar até aqui, né, até o ano em que nós estamos fazendo essa conversa, muitas pessoas de alto patrimônio mas que tem uma característica de recebimento da sua renda, prioritariamente via dividendos e tal, estar numa alíquota efetiva abaixo de 10. Então, é esse ajuste que o governo pretende, né, com essa reforma, é que minimamente as pessoas paguem 10%. O que exceder, né, se fizer sentido, ou
dentro da faixa de renda, é fazer esse ajuste, mas que ele não fique totalmente isento, né? Então, não é necessariamente um aumento, é um ajuste para uma alíquota mínima. Então, as pessoas, por É, curiosidade, já podem ir lá no seu imposto de renda e olhar no último ano qual olhar, foi né? a alíquota É isso, efetiva, porque aí já vai dar um exato, cheiro, né, de como. Agora, claro, ninguém vai ser bitributado, não é essa questão que está sobre a mesa agora, né? É uma questão mesmo de ajustar e fazer um sistema até de compensação entre receitas que aquele indivíduo tem, né, para que exato. É. chegue num, Uhum. num, num, num fator comum ali. Comum, né? É, acho que. E tem um outro detalhe, né, importante que a gente ainda não falou, mas que eu lembrei aqui olhando o slide. A lei também prevê a aplicação de um redutor do imposto de renda mínimo, em uma hipótese muito específica, mas que pode ajudar a diminuir o impacto sobre o dividendo, né? E qual é essa hipótese? Quando a empresa, pessoa jurídica, que distribui os seus dividendos, tem uma carga tributária somada aqui de IRPJ mais CSL, próxima dos 34%. E por quê? Como é que vai funcionar isso, né? A lei diz que a somatória do IRPJ mais CSL, mais a tributação dos dividendos efetivos, pelo imposto mínimo, não poderia tecnicamente passar de 34%. Porque a gente deveria olhar sempre o consolidado, né? Criar um imposto adicional de 10% além dos 34% que a empresa já paga, puniria muito a atividade econômica das companhias, né? Então, a ideia aqui é que o somatório dessa carga tributária, olhando a pessoa jurídica e a pessoa física, não ultrapasse 34%. Se ultrapassar, essa diferença vira um redutor para diminuir o impacto do seu imposto de renda mínimo e aumentar a sua restituição sobre aqueles 10% que foi retido na fonte quando o dividendo passou de 50 mil. Tá? Então, exemplo muito simples aqui. Vamos imaginar que a empresa tem uma carga tributária efetiva de 30%, né? Somando IRPJ e CSL. E o Uhum. dividendo foi tributado em 10% no momento do cálculo do imposto mínimo. Então, somado aqui o IRPJ mais o dividendo, estamos falando de 40% de carga tributária, né? Passou 34%, então, no caso, esse acionista ganharia um redutor equivalente a 6%, Por cento. que é o excesso dos 34%. Então, ao calcular o meu imposto mínimo, é, eu ganho um redutor de 6% para diminuir o impacto desse dividendo e aumentar a minha restituição. Então, isso também pode ajudar, Karina, além da sua alíquota efetiva, né, na pessoa Uhum. física, se a sua pessoa jurídica já tem uma carga tributária próxima dos 34, isso certamente deve gerar um redutor para diminuir o impacto desse dividendo. Eu tenho Nessa feito linha uma da não série. bitributação, né? Isso, exato. Eu tenho feito uma série de testes por aqui. É, eu tenho percebido que as empresas do lucro real estão próximas de 34%. As empresas do lucro presumido e do Simples Nacional estão muito longe de 34% de alíquota efetiva de Uhum. RPJ e CSL. Natural, né? Porque no Simples Nacional e no lucro presumido você tem ali descontos que diminuem a base de cálculo. Então, o imposto efetivo fica longe de 34%, que é a alíquota nominal. No lucro real, não, né? No lucro real, como o próprio nome diz, o lucro efetivamente que é tributado a 34%. Então, a alíquota efetiva tende a ser próxima, por isso que isso também tende a ajudar no lucro real. E aí a gente, acredito que tem algumas perguntas, a gente queria explorar com você só mais um ponto que acho que é relevante para o nosso público aqui e dentro das dúvidas que têm surgido, e depois a gente pode partir para responder as perguntas eventuais que a gente ainda não passou pelo tema, né? Mas um tema que eu queria conversar com você, Campoy, é a previdência privada nesse novo contexto, né? Olhando para o longo prazo, como que fica a previdência privada dentro desse novo contexto tributário? Ela continua, no seu ponto de vista, fazendo sentido como instrumento de organização patrimonial, sucessório, tributário e até mesmo de gestão de ativos? Com certeza, com certeza. Essa lei não muda nenhuma regra específica do que a gente já conhece na Previdência Privada. Tanto o PGBL quanto o VGBL continuam com os seus regimes tributários, seja o progressivo, que é aquele em que a alíquota é crescente de 0 a 27,5, ou o regressivo, com a alíquota decrescente de 35 a 10%. Ambos totalmente fora do
cálculo aqui do ITCMD, né, que é o Imposto de Herança e Doação, que é o imposto estadual. A gente já discutiu muito isso, né, se os estados Sim. poderiam ou não cobrar ITCMD em planos de previdência privada, e a decisão do Supremo foi muito clara, dizendo que não. A própria, o próprio PLP 108, que regulamenta aqui uma diretriz geral de ITCMD no Brasil, está deixando isso de forma expressa em lei complementar. Então, eu acho que, assim, a Previdência vai continuar sendo um excelente veículo de planejamento sucessório, especialmente, né, pensando que é um dinheiro que não entra em inventário, não está sujeito a ITCMD, e, ao mesmo tempo, um excelente veículo de investimento, né? A gente está falando Sim. aqui de é, fundos que não são sujeitos ao Come come-cotas, ou cotas. seja, eu posso diferir imposto, e diferir imposto no Brasil a um juro de 15% ao ano é Faz muito muita atrativo, diferença, né? né? Faz muita É. diferença. E lá na frente, se o resgate é um resgate de longo prazo, a gente pode estar numa alíquota de 10%, que é uma alíquota muito atrativa, né? Bastante Sim. atrativa. Então, É. eu continuo sendo um fã aqui de previdência privada. A gente continua recomendando, sem dúvida, que os clientes tenham isso em suas respectivas carteiras. É, a única questão mais delicada aqui que eu diria foi a história do IOF, né? A gente viu Uhum. uma imposição de IOF sobre planos do tipo VGBL em Sim. casos de aportes acima de R$ 300 mil no ano calendário de 2025, que vira o dobro em 26, né? A partir de 26, Mas o aí é por limite dobra. seguradora, né? A gente tem que, eu acho que o Isso. que, no meu ponto de vista, assim, eu também acho o veículo Previdência talvez o veículo financeiro mais eficiente que a gente tem, que abarca mais temas dentro de um planejamento, né? Ele não fica só na gestão de ativo como favorável, mas também no tributário, no sucessório. O que eu acho que essa lei faz, né, pede em relação aos investidores é que tratem isso de fato como um planejamento, né, que usem esses veículos como um planejamento e como parte da gestão e não só como um veículo de fuga na tentativa de não ser tributado ou etc. Acho que eu diria que queria até saber sua percepção, assim, essa reforma toda, ela trouxe à tona, de fato, a necessidade do planejamento, né? Que é um tema sensível que a gente fala há muito tempo e que por muito tempo também foi negligenciado por resvalar em alguns temas tabus, né? Da morte, da sucessão e talvez a questão econômica da tributação tenha colocado à mesa um fato necessário, que não, isso não mudou, né? O planejamento ele é de toda maneira recomendável para detentores de patrimônio. Acho que tudo que se planeja gera uma economia, pode não ser só economia monetária, mas também acho que tem um sentido de proteção para as famílias, né, e de organização também. Eu acredito que eu queria escutar a sua opinião sobre isso, mas eu acho que essa reforma faz cada um realmente tomar agora a iniciativa de tomar essa prática que já deveria estar sendo olhada lá atrás, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Gabriel? Não, excelente, Karina, excelente ponto. É, a gente está diante, estamos falando muito de imposto de renda aqui, né? Mas a gente está diante de uma reforma tributária que tem grande foco também na sucessão, né? O ITCMD está mudando, né? Em alguns estados a alíquota já chegou ao limite de 8%, que por enquanto é o teto, né? É É o o caso do caso do Rio de Rio, Janeiro, né? né? Uhum. Sem dúvida. Em outros estados ainda não, é o caso aqui de São Paulo, né? Aqui a É gente ainda aqui em tem Minas alíquota de também, 4, 5. em Minas 5, né? É, mas eu não tenho dúvidas que com a aprovação do PLP 108, aliás, o PLP 108 foi aprovado ontem, né? É, todos os estados vão adotar uma tabela progressiva. Não sei se todos vão querer subir até 8, né? Cada estado ainda vai ter a sua prerrogativa, mas acho difícil que, olhando a longo prazo, a gente está falando de sucessão, então a gente olha a longo prazo, né? Sim. Acho difícil que a alíquota continue muito, muito baixa, como a gente sempre viu, né? É, e aí, não falar de planejamento patrimonial e sucessório, assim, gera uma possível consequência bastante perigosa, né? Que é o seguinte:
Se o seu herdeiro, né, se o seu beneficiário, se os seus descendentes, filhos, etc., não tiverem liquidez suficiente para poder é, enfrentar esse processo de sucessão, a gente está diante de um cenário onde o patrimônio, de fato, pode ser totalmente prejudicado, né? A gente tem uma série de casos aqui com contas congeladas, com imóveis travados num processo de inventário, com empresas que não conseguem tomar uma deliberação que dependia de um acionista que faltou. Uhum, Isso prejudica muito o patrimônio, né? sim, E a conta fica mais cara. Então, assim, eu tenho forçado muito essa conversa, né? Eu entendo a visão de um pai e de uma mãe que diz, não, isso aqui é problema dos meus filhos, eles que se virem lá na frente, né? Mas uma coisa é ter essa visão com o ITCMD a 4%, a 6%, a 8%, sobre o valor histórico, né, dos imóveis, que é aquele valor baixo, aquele valor de patrimônio líquido das empresas. Outra coisa é olhar a 12%, a 15%, a 16% sobre o valor de mercado efetivamente desse patrimônio, né, baseado em laudos de sim, avaliação e etc., né? Precisa ter essa conversa, né? Sem dúvida. sim. E aí não só a previdência, né? Mas eu destaco aqui o papel das apólices de seguro também, né? A gente tem falado Em muito alguns sobre o casos faz seguro de muito vida sentido, né? como uma estratégia fantástica de planejamento sucessório, que em alguns casos faz muito mais sentido até do que a própria previdência, ou até é um belo complemento, né? Uhum. Para se proteger ali um mínimo de capital necessário para os herdeiros. Então, precisamos falar sobre isso, né? É uma conversa necessária. Eu acho que a gente pode responder algumas perguntas. Eu vou pensando aqui. Tem algumas perguntas, eu vou na ordem, tá? Então, tem uma pergunta aqui do Fernando Magalhães que diz: tenho uma empresa, posso incluir a minha esposa como sócia e passar a fazer distribuições de lucro para ela também? Assim, eu teria uma distribuição abaixo de 50 e ela também teria uma distribuição. Nesse caso, não teríamos que pagar os 10%. Hoje, nossa declaração de imposto de renda é feita em conjunto. Precisaria fazer É ótima, separado? ótima pergunta. Eu confesso que eu não sei responder, tá? Brincadeiras à parte, a lei ela não aborda essa situação, tá? A Sim, lei ela é muito clara ao dizer que esse é um imposto é, da pessoa física. Ela usa o singular aqui para definir, né? Ela não trata de pessoas físicas que declaram de forma conjunta ou que tenham um regime de casamento como comunhão parcial ou comunhão universal de bens, né? Eu quero crer, Karina, que essa apuração vai ser separada, tá? sim. A minha Mas, convicção mas jurídica aí é teria que essa. fazer, eu É. também acredito que contabilmente isso faria sentido desde que declaração separada. Então, Porque se essa é a você minha faz dúvida. declaração em conjunto, você soma as rendas e eventualmente Pois pode ser é, questionado, né? pois é. Assim, gostaria muito que o programa de declaração de imposto de renda fosse inteligente o suficiente para fazer apurações separadas, mesmo numa declaração conjunta. Mas eu não sei responder porque a gente não viu esse programa ainda. Esse programa E vai não, aparecer lá em 27, né? a Então, normativa não existe assim, ainda no já limite, especificado, né? no limite, a gente teria que ter declarações separadas, né? Para garantir que essa isenção dos R$ 600.000 aqui, eu vou chamar assim, ela seja para cada um dos cônjuges e não para o casal, tá? Sim, É, isso aí. Vamos ver como é que vem a instrução normativa, né? A instrução normativa ainda não Uhum. veio. Ontem saiu o primeiro perguntão aqui, perguntas e respostas, mas não tem essa Esse resposta no tema. perguntão. Vamos ter que esperar um pouquinho mais, mas de novo, a minha convicção jurídica aqui é que essa apuração é individual, mesmo no caso de declarações conjuntas, mesmo no caso de casais sob o regime aqui da comunhão parcial ou universal de bens, essa deveria ser uma apuração individualizada. Por CPF, né? Tem uma outra pergunta que diz: no caso de dividendos de empresas listadas, que são do lucro real, os clientes terão direito ao redutor da alíquota mínima sobre esses dividendos, no caso da empresa já pagar os 34 de R/CSL? Sim, sim, com certeza, tá? É, o redutor ele é aplicado a qualquer tipo de pessoa jurídica aqui, tá? Pode ser uma SA, pode ser uma limitada, pode ser uma empresa de capital aberto, uma empresa de capital fechado, é, optante pelo lucro presumido, simples nacional e também do lucro real. Agora, na prática, eu imagino que esse redutor só vai existir de fato quando eu estou diante de uma empresa optante pelo lucro real.
né, ou obrigatoriamente tributada pelo lucro real. E por quê? Porque a tributação efetiva aqui do lucro tende a ser muito próxima a 34% quando a gente está no lucro real, coisa que não acontece no presumido e no simples nacional. Tá? Então, se eu sou acionista de uma pessoa jurídica, por exemplo, de capital aberto, uma empresa listada em bolsa que certamente está no lucro real em função do faturamento, né? Eu vou ter que saber qual que foi a alíquota efetiva dessa pessoa jurídica para descobrir se eu tenho direito ou não ao redutor, porque a conta do redutor ela é individual. A tributação da pessoa jurídica é uma só, né? Porque a gente Sim. está olhando para o lucro da pessoa jurídica, por mais E que ela o tenha vários gatilho para a sócios, né? pessoa física é outro, é a renda total apurada. Exato, exatamente, exatamente. Então, é, eu imagino, Karina, que as empresas listadas vão divulgar essa informação para os seus acionistas, né? Porque fica muito difícil para a pessoa física ter que olhar as demonstrações financeiras de de uma Petrobras, de uma Vale, é, Uhum, empresas que são conglomerados societários enormes aqui, né, com demonstrações uhum. financeiras altamente complexas, para descobrir qual que foi o imposto efetivo dessas companhias, né? Então, eu imagino que as empresas listadas vão sim divulgar qual foi a sua carga tributária efetiva, diferente das empresas de controle familiar, né, de capital fechado, de controle familiar, que aí é um dever de casa do seu contador, Interno, da né? sua contabilidade interno, do seu tributarista, te dizer, olha, qual foi o imposto de renda efetivo deste CNPJ, para que você faça o cálculo do seu redutor. Sim. São muitas perguntas sem respostas ainda, né? Em função até, uma coisa foi a aprovação da lei, outra coisa é, de fato, a Receita Federal, normativa, sistema, como fazê-lo, brechas que ainda não foram percebidas, que agora estão sendo levantadas, essa questão da SA é uma delas, né? Então, tem vários temas ainda que estão sobre a mesa sem ainda uma resposta direta e conclusiva de como fazer. O que vai acontecer, acho que nós temos, né, Campoy? O que nós não temos ainda é o como essas coisas efetivamente vão É isso se aí, exato. acontecer, né? E nós não temos a pretensão de falar o como, até porque todos É, estamos curiosos de como isso vai acontecer. A é ideia isso é aí. que é o que acontecerá. Tem uma pergunta que diz respeito, quem fez foi o Bruno, ele diz o seguinte: a lei não condicionou nenhum piso para a incidência da tributação sobre remessa de dividendos ao exterior. É, a dúvida nesse sentido é como você enxerga o impacto da nova lei em investimentos do exterior no Brasil. Ótimo ponto. De fato, para o acionista estrangeiro, não existe aquele limite dos R$ 50.000 no mês. Então, em princípio, qualquer dividendo pago a um acionista estrangeiro está sujeito à retenção dos 10%. Então, Uhum. pagou R$ 1.000 de dividendos para um acionista estrangeiro, a empresa vai ter que fazer a retenção dos 10% na fonte, né? Sim. E aqui ainda tem algumas dúvidas em relação a como vai se dar isso na prática, mas o acionista estrangeiro também pode fazer a conta do redutor. Tá? Ele também tem direito ao cálculo do redutor. Então, se verificar, né, que essa empresa que pagou os dividendos tem uma carga tributária efetiva próxima dos 34%, esse acionista estrangeiro que sofreu retenção dos 10% sobre qualquer valor, ele terá direito a pedir aqui um crédito ou a devolução desse imposto que foi retido, total ou parcialmente, né, depende aqui da conta. Só que essa devolução a gente ainda está esperando regulamentação. A lei diz que essa regulamentação vem pelo Poder Executivo, provavelmente pela Secretaria de Fazenda, mas ela ainda não foi divulgada, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para entender como é que vai dar isso na prática, tá? Mas o acionista estrangeiro também teria direito aqui ao cálculo do redutor. Uhum. Existia uma dúvida que foi esclarecida ontem, sobre o estoque de lucros acumulados. Se o acionista estrangeiro também poderia receber até 2028 dividendos baseados em lucros acumulados antes de 2025, né, sem a retenção dos 10%. É, e a resposta de ontem foi que sim, tá, que as empresas não farão retenção, não deverão fazer a retenção dos 10% para o dividendo pago ao acionista estrangeiro, se esse dividendo tiver como base um lucro acumulado antes de 2025. Tá? Então, foi um esclarecimento importante, isso não estava previsto expressamente na lei,
mas se equiparou aqui a regra do Investidor residente nacional. esse Uhum, período de 3 anos. Tá? sim. Então, assim, temos que avaliar aqui com cautela, né? Muita gente que avaliava a saída definitiva do Brasil como uma estratégia para fugir aí, eventualmente, né, ou minimizar o impacto tributário, aqui acabou sendo pego de surpresa, porque não adianta a pessoa física estar fora e a sua fonte de E a dividendos está no empresa está Brasil, aqui. a Uhum. situação pode até ser pior, né? Porque a pessoa física residente no exterior não vai fazer o cálculo número 3, né, que é o imposto de renda mínima. Ela não terá aqui Terá a oportunidade de ter uma isso, devolução, né? da restituição se ela já tributou outras fontes de renda no Brasil, né? Aqui não. Aqui é olhar só o dividendo e torcer para ter aqui o cálculo do redutor. Se não tiver o redutor, aí o impacto vai ser de 10% Eu acho que esse é na um fonte. excelente ponto, né, Campoy, porque não é simplesmente uma saída, realmente é um planejamento e colocar sobre a mesa todas as variáveis, né? Porque o tratamento que tem sido dado para o investidor residente e para o não residente, especificamente no que diz respeito à tributação de dividendos e essa possibilidade de ajuste anual, ele é distinto. Então, acho que foi bem-vindo assim a gente falar sobre isso, porque, querendo ou não, exige dos nossos clientes ter um olhar de planejamento cuidadoso, né, com bastante critério para não se arrepender eventualmente de um movimento que a maioria está fazendo, mas quem é essa maioria, né? A pessoa realmente ela vive só de investimentos ou ela tem uma atividade é, empresarial aqui que justifique ela manter aqui porque teria mais benesses em fazer esse ajuste, né? Então, acho que é um ponto muito relevante. De novo, a palavra planejamento vem com força, né? Não é só um movimento, é um planejamento com variáveis. Tem uma pergunta aqui a respeito da cobrança do IOF a partir de 2026. Não está especificado, mas acredito eu que esteja relacionado à questão da Previdência que nós comentamos. Ele pergunta será aplicado mensal por CPF ou por seguradora? Já existe essa normativa de como será retido esse IOF a partir de 2026? Olha, na verdade, o IOF ele já é cobrado este ano, de Sim, só que esse ano 2025, né? 300, né? O ano que vem Até 300, 600. exato, exatamente. Ele já é um imposto vigente desde julho, se eu não me engano, meados de junho ou julho, quando o decreto foi validado pelo Supremo. A gente teve aquela novela, né? O decreto veio, Uhum, depois foi suspendido pelo Congresso, aí depois voltou por decisão do Supremo. Então ele já é vigente desde da sua data de publicação. Para esse ano de 26, desculpa, de 25, é, R$ 300 mil de limite de isenção por seguradora. Então eu posso uhum, fazer aportes em VGBL de até R$ 300 mil por seguradora. Em 26, esse limite dobra para R$ 600 mil, mas aí por titular do plano, né, por pessoa física e não mais por seguradora. Passou de R$ 600 mil, aí sim, na diferença, no que ultrapassar, haveria cobrança de IOF na alíquota de 5% sobre o valor do aporte adicional aos R$ 600 mil no ano calendário de 2026. E aí quem vai fazer a cobrança é a própria seguradora, não é a pessoa física. Na prática, a pessoa física vai fazer o aporte do valor bruto, a seguradora vai receber o dinheiro, vai descontar os 5%, vai recolher isso para os cofres aqui do governo e a diferença vai ser alocada nos fundos de previdência que foram escolhidos para aquele plano, seja da escolha aqui. Lembrando, né? Essa é uma regra que vale para o VGBL, V de vida. O PGBL, P de pato, não está sujeito a IOF. Então, sim. o Ele PGBL permanece continua. sendo, né, principalmente com Sim, a ideia de ter o benefício fiscal isso. imediato, né, sobre a É isso renda aí. tributável. Acho que e não muda. A gente tem algumas outras perguntas que acho que terão que ficar para depois, a gente está próximo do encerramento. Acho que meu papel aqui, eu queria encerrar antes de te passar a palavra, Campoy, reforçando uma mensagem simples, né, mas essencial, que a tributação ela não se resolve com pressa, nem medo ou decisões isoladas, ela se resolve com informação, método, antecedência, que resume um planejamento, né? E a reforma da renda não exige movimentos impulsivos, mas exige uma atenção agora. E quem trata esse momento como parte de um planejamento patrimonial e não como um problema contábil, tende a atravessar esse ciclo com mais tranquilidade. Eu queria te agradecer muito, Campoy, pela clareza,
pelo material compartilhado, pela disponibilidade. Vou te passar a palavra para as considerações finais e agradecer a todos aqui que estão pela presença, né, Legal. pelas Uhum, perguntas, e dizer que nós seguimos à disposição para aprofundar cada uhum. caso com cuidado, que cada família merece e o seu patrimônio envolvido também. E quero te Isso passar aí. a palavra para suas considerações finais, se a gente poder encerrar esse momento É, aqui. excelente. Mais uma vez, agradeço aqui, Karina, pelo convite e ao todo o time da Rio Investimentos e aos nossos clientes também que tiveram aqui com a gente. Acho que é um momento importante para revisitar a sua estrutura patrimonial como um todo, né? Não só nos investimentos, mas também nos imóveis, nas empresas, ativos localizados no Brasil e também os ativos localizados no exterior. Tem muita coisa mudando. A gente teve, no ano passado, a Lei 14.754, que trouxe lá a tributação das offshores e dos fundos de investimento no Brasil. A gente tem o PLP 108 aqui, falando de ITCMD, e agora, já em janeiro, a Lei 15.270 sobre os dividendos. Então, para quem ainda não parou para revisitar a sua estrutura, ou para quem ainda não conversou sobre esse tema, reforço o convite aqui. Nos procurem, nosso time está à disposição, eu estou à disposição para fazer conversas com vocês. Não existe receita de bolo, a gente sempre brinca, né? Cada caso é um caso. Óbvio que existem soluções mais utilizadas, mais comuns, mas certamente com muita é, personalização. Acho que o planejamento patrimonial ele é vivo, a gente vai ter que revisitar de tempos em tempos, afinal a regra do jogo muda com o jogo andando muitas vezes, né? E a Então, longevidade está aí, né? As pessoas isso, também vivem é, mais e é estão isso, expostas a situações é distintas isso, em cada fase da vida, né? Acho que isso que é o bonito sem desse dúvida. trabalho, né? E os objetivos mudam, né? Eu sempre falo Sim. muito isso, né? A sua preocupação, o seu objetivo é muito pessoal e muda ao longo da vida. Então, é importante que a gente se sente para conversar e entenda as alternativas. E a gente tem um time brilhante para fazer isso, né, Karina? Acho que o bacana é isso, né? Além de Sim. uma excelente assessoria de investimentos, a Rio consegue dar esse suporte para os nossos clientes aqui, em vários outros temas do planejamento patrimonial. E a gente só precisa ter, assim, a- a- o tempo dedicado para conseguir olhar a estrutura e poder conversar, né? Poder entender aqui as vontades para descobrir os caminhos e propor as alternativas. Então, contem conosco e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada a você. A todos uma boa tarde e muito obrigada.